O nosso país detém uma das máquinas de guerra mais imponentes de todo o solo europeu, e essa estrutura não foi erguida por qualquer tipo de receio em relação a Estocolmo. Enquanto o mundo foca no fronte ucraniano, um plano de juízo final foi ativado silenciosamente no extremo norte. A Finlândia, com uma população de apenas 5 milhões e 500 mil habitantes, colocou em marcha uma estratégia para mobilizar uma força colossal de exatos 1 milhão de combatentes. Para o Kremlin, isso vai muito além de uma simples questão de vigilância fronteiriça. Representa o retorno do fantasma sombrio de 1939. Mas agora, muito mais letal e equipado. Esta é a perigosa linha de fratura, onde o poderio da Rússia e do Ocidente se colidem. Além do Círculo Polar Ártico, as tropas finlandesas executam o treinamento militar mais visceral de sua história. Botas esmagam a neve, enquanto unidades de elite se camuflam em emboscadas no meio das florestas. A silhueta tenebrosa de 1939 permanece viva na mente de cada um deles. Naquele inverno, a União Soviética avançou sobre a Finlândia, sob o pretexto de que Leningrado corria perigo. Hoje, o ocupante do Kremlin é outro, mas a retórica agressiva continua rigorosamente a mesma. Vladimir Putin, seguindo seus antecessores, alega que o equilíbrio militar na região está sob ameaça. Helsinki já se prepara para o pior cenário possível, e não faz mais questão de esconder isso. No verso dessa medalha, na República da Carélia, uma tragédia distinta começa a ganhar forma. Um povo encurralado entre dois colossos, com a economia em ruínas e famílias sendo separadas. Uma fúria silenciosa cresce contra Moscou. Hoje, aqui no Mr. Warlog, vamos levar você até a divisa mais explosiva e perigosa de toda a Europa. Vamos expor a realidade crua por trás da decisão finlandesa de criar um exército de 1 milhão de homens. Analisaremos as fortificações erguidas às pressas pelo pânico russo e os dias dramáticos que aguardam os habitantes da Carélia. Vamos direto aos fatos. Entre novembro e dezembro de 2025, Helsinki converteu a fronteira russa em um teatro de operações. Sob o frio paralisante da Lapônia, 1.200 soldados finlandeses realizaram uma demonstração de força bruta. O foco era repelir uma possível invasão. Semanas antes dessa manobra, Finlândia e Reino Unido conduziram um treinamento conjunto massivo, batizado de Machado do Norte 25. 3.000 militares, incluindo comandos britânicos, tomaram conta da área de treinamento de Vuosanka. Eles testaram sua resiliência em condições extremas, a meros 70 quilômetros das linhas russas. Essas manobras foram um recado da Finlândia. Esqueçam aquele país neutro que vocês conheceram. Estamos armados, prontos e temos aliados poderosos. E a Finlândia não parou nos exercícios. A expansão é acelerada. Segundo o portal TVP World, o plano finlandês beira o inacreditável. Até 2031, a meta é consolidar uma força de defesa de 1 milhão de agentes. Para uma nação de 5 milhões e 500 mil cidadãos, isso equivale a uma mobilização nacional absoluta. O presidente Alexander Stubb já sancionou a lei que estende a idade da reserva para 65 anos. Até os avós estarão em prontidão para o campo de batalha. O ministro da Defesa, Antti Hakanen, afirma que isso demonstra o zelo do país com sua própria soberania. E quanto ao arsenal, é tecnologia de primeira linha. A Finlândia acaba de apresentar seu primeiro caça invisível, F-35A Lightning II. 64 dessas naves substituirão os antigos modelos Hornet. Eles atuarão junto à fronteira russa, servindo como os olhos e ouvidos da OTAN em solo inimigo. Como Moscou reage a essa fortaleza vizinha? Com puro desespero e muito concreto. Dados militares revelam que a Rússia começou a erguer barreiras defensivas ao longo de toda a divisa. A extensão que liga Petrozavodsk até Alakurty foi transformada em um gigantesco canteiro de obras militares. O governo russo está reativando bases enferrujadas que sobraram da era soviética. Hangares imensos e depósitos de armamento pesado, além de quartéis colossais, prontos para hospedar 100 mil novos combatentes.
Moscou agora enxerga esse território como a trincheira principal do Distrito Militar de Leningrado. O próprio Dmitry Medvedev, vice-chefe do Conselho de Segurança, inspecionou a linha de frente pessoalmente. Medvedev declarou que blindar as divisas nacionais é uma missão de segurança absoluta e inadiável. Barreiras de concreto surgem do nada. A Rússia fortifica 1.300 quilômetros de fronteira. Uma zona antes pacífica, que agora se arma até os dentes por puro instinto de medo. O centro de comando da OTAN em Mykele vigia o gigante russo a apenas 140 quilômetros. O pesadelo de Putin se concretizou. Ele invadiu a Ucrânia justamente para frear o avanço da OTAN. Ironicamente, ele acabou empurrando a aliança militar para o quintal de São Petersburgo. Enquanto generais movem peças em mapas, o povo padece. Cruzemos agora para a sofrida República da Carélia. A Carélia guarda em suas raízes e alma uma conexão ancestral com o solo finlandês. Durante décadas, esta terra funcionou como o grande portal da Rússia para o continente europeu. Os carelianos cruzavam a divisa em busca de diplomas, empregos e sustento para suas famílias. O turismo finlandês injetava vida na região. Em 2021, o comércio girou 400 milhões de dólares. A indústria de madeira local, o verdadeiro ouro verde da Carélia, operava em total sintonia com o mercado ocidental, unindo a Finlândia ao restante da Europa. E hoje, esse cordão umbilical foi cortado. A economia local sangra $1 milhão diariamente. Troncos de árvores apodrecem nos pátios porque a porta de entrada para a Europa foi lacrada. Tentar escoar a produção para a China é inviável. Os custos logísticos devoram qualquer margem de lucro. O sufocamento financeiro atual é fruto direto do bloqueio total das passagens fronteiriças. A Finlândia selou definitivamente todas as suas fronteiras no apagar das luzes de 2023. Recentemente, um comboio de 150 carros marchou pelas ruas finlandesas, clamando pela reabertura da divisa. Mas por que chegamos a este caos? Porque a Rússia transformou o desespero migratório em arma de guerra. Helsinki acusa Moscou de empurrar refugiados africanos e árabes para desestabilizar a ordem na Finlândia. É a clássica tática de ataque híbrido que Vladimir Putin utiliza para desestruturar seus vizinhos. O impacto dessa estratégia é devastador. Os ônibus lotados de turistas finlandeses mantinham o comércio vivo. Cidades como Olonets e Sortavala prosperavam graças a essa troca constante. Agora, os hotéis são cenários fantasmas e os restaurantes trancaram suas portas para sempre. O fechamento da divisa não esmagou apenas corporações, mas atingiu o sustento de cada cidadão, desde o pequeno artesão de lembranças até o motorista de táxi local. A Carélia, outrora um portal vibrante, está se transformando em um sombrio beco sem saída. O colapso financeiro trouxe consigo uma tragédia demográfica sem precedentes na região. A Carélia assiste hoje à maior fuga de cérebros e talentos de toda a sua história. A juventude mais brilhante, fluente em finlandês, está abandonando a pátria sem olhar para trás. E, finalmente, ocorre a perda mais irreparável: a própria identidade cultural do povo careliano. A língua e as tradições locais sobreviveram por séculos respirando através do vínculo com a Finlândia. O país vizinho funcionava como o santuário de preservação e saber para esse idioma milenar. Acadêmicos, livros e programas de intercâmbio dependiam da liberdade de cruzar aquela fronteira. Hoje, esse elo vital foi brutalmente partido pela engrenagem geopolítica. O dialeto da Carélia, sem reconhecimento oficial do Estado russo e ignorado pelo poder, foi banido das salas de aula e agora agoniza sem o oxigênio da liberdade linguística. Isolado de suas fontes na Finlândia e sem recursos para se manter vivo, esse idioma desaparece em silêncio, sob o peso da política de russificação forçada. Laços históricos e de sangue estão sendo estilhaçados pelas violentas tensões da geopolítica atual. Essa fronteira lacrada asfixia o comércio. E pior ainda, apaga uma cultura milenar de existência. A maior tragédia desse isolamento reside no dilaceramento dos laços humanos. Milhares de famílias acabaram brutalmente separadas. Quem tem dupla cidadania virou prisioneiro. Avós estão impedidas de abraçar seus netos. Nem o adeus final é permitido.
com funerais proibidos ocorrendo a meros quilômetros de distância. Uma moradora de Olonets, radicada na Finlândia, revelou: metade dos meus antigos colegas migrou para cá. Nossa infância foi moldada cruzando esse limite, como se ele fosse invisível. Um ar sombrio paira sobre Carélia, alimentando uma fúria crescente contra o Kremlin. Segundo o jornalista Valery Potashov, ao veículo Moscow Times, a máquina de propaganda pinta os finlandeses como vilões, mas ninguém compra essa mentira. Se os idosos ainda temem o que vem na TV, os jovens e adultos enxergam a realidade. Sabem que a Finlândia nunca foi agressora. Entendem perfeitamente quem trancou as portas. Por isso, a culpa recai sobre Putin e sua sangrenta invasão na Ucrânia. Eles veem terras outrora prósperas se transformarem em um beco sem saída militarizado. O governador Artur Parfentikov, lacaio de Putin, tenta desesperadamente manipular a narrativa vigente. Ele alega que os finlandeses traíram décadas de boa convivência. No entanto, o mesmo líder organiza milícias civis voluntárias para vigiar cada palmo da fronteira. São grupos compostos por nativos que dominam o terreno, servindo como braços direitos dos guardas. Afinal, qual a razão dessa obsessão de Putin pela Carélia? Esse interesse febril do líder russo extrapola a simples paranoia com a segurança fronteiriça. Trata-se de um delírio geopolítico contemporâneo profundamente enraizado em traumas históricos. O Kremlin agora fortifica as matas da Carélia com barreiras de concreto impenetráveis. Instalações bélicas surgem em toda parte. Nada disso é mera coincidência logística. Para os olhos de Putin, esse território não representa apenas um cuidado geográfico. Funciona como um escudo existencial. Analisando o mapa sob a ótica da estratégia militar pura, nota-se um corredor estreito que serpenteia o extremo noroeste do território russo. Colado a São Petersburgo, esse é o vital Istmo da Carélia, cercada pelos finlandeses ao norte e pelo lago Ladoga ao sul. Essa área possui uma relevância tática desproporcional à sua modesta extensão geográfica. A proteção de São Petersburgo está intrinsecamente ligada ao domínio absoluto sobre a Carélia. Em São Petersburgo, cidade onde o líder russo nasceu, reside o pilar central da memória histórica da nação. Erguida pelos tsares como portal para o Báltico, ela sintetiza a cultura e o poderio eslavo. É o polo industrial e naval. Daí o despejo massivo de concreto na Carélia. Moscou está militarizando cada centímetro da superfície e do subsolo regional. Tudo para evitar que esse solo seja tomado outra vez. Constroem-se bases de radar, baterias de artilharia, abrigos subterrâneos e novas linhas defensivas. Para Putin, a Carélia transcende a mera definição de um pedaço de terra. É uma barreira viva erguida para evitar que o fantasma do cerco a Leningrado retorne. Contudo, o pavor do Kremlin não emana apenas da terra, mas também do oceano. O cenário estratégico sofreu uma metamorfose drástica ao longo dos últimos tempos. A entrada finlandesa na OTAN em 2023 mudou tudo drasticamente. O raio de manobra da Rússia no Mar Báltico foi praticamente aniquilado. Atualmente, o Golfo da Finlândia é cercado pelos finlandeses ao norte e estonianos ao sul. Em suma, a OTAN está lacrando essa passagem estreita por todos os lados. Em certos pontos, a imensidão azul se estreita a míseros 45 quilômetros. Essa distância minúscula coloca tudo sob a mira da artilharia. Percebe o perigo? No estopim de uma crise, defesas costeiras da Finlândia e Estônia selariam o Golfo da Finlândia como uma tumba. Nesse cenário, o orgulho de Moscou, a frota do Báltico, apodreceria encurralada no porto. Contra torpedeiros e corvetas letais, além dos submarinos em Kronstadt, virariam alvos fáceis em um campo de tiro confinado. Na prática, a Rússia veria sua soberania marítima evaporar diante do mundo. O Báltico deixou de ser rota de fuga para virar uma ratoeira. Putin sabe disso. Exatamente por isso, o Kremlin ativou uma cartada estratégica alternativa: a militarização do Lago Ladoga. Um plano silencioso com um impacto devastador. O objetivo é claro e brutal. Se o conflito estourar, barcos lança-mísseis ágeis e potentes ocuparão o coração do Ladoga. Eles cruzariam as artérias fluviais do canal Volga-Báltico para chegar lá. Esqueça os navios de guerra comuns. Estas são máquinas de outro tipo. São predadores furtivos.
armados com mísseis Calibre NK que desafiam qualquer radar. Oficialmente parecem apenas unidades inofensivas de patrulha fluvial, mas na imensidão do Ládoga agem como bunkers de ataque invisíveis e móveis. O aspecto mais aterrorizante dessa manobra reside no seguinte: a OTAN é impotente no Ladoga, um santuário totalmente cercado por solo russo. Nenhum submarino ocidental consegue infiltrar-se nessas águas. Aviões de monitoramento só conseguem espiar de longe, sem eficácia real. Protegida por radares e defesas aéreas, a Rússia criou ali uma fortaleza secreta. E o golpe de mestre? Os mísseis Calibre NK disparados do lago podem aniquilar toda a Escandinávia e as capitais dos países bálticos. Oslo, Helsinki, Estocolmo e Riga estão agora na mira direta dessas armas, que possuem um raio de destruição de 1.500 quilômetros. Após o disparo, os mísseis somem na névoa das florestas sem deixar pistas. Armar o Ládoga é puro terror psicológico, uma faca no pescoço europeu. Por fora, o lago parece um refúgio calmo de pescadores e barcos lentos, mas sob a superfície pulsa o arsenal flutuante russo contra o norte. Para entender a escalada militar de Putin na Carélia, olhe para o Ladoga, pois o corredor estratégico entre o lago e São Petersburgo, o chamado Istmo da Carélia, é a espinha dorsal de toda a logística. Plataformas de mísseis, depósitos de armas e redes complexas de radares, baterias antiaéreas e tropas de elite estão posicionadas ao longo dessa rota. Moscou agora vê essa terra não como habitação, mas como um escudo militar. O que o futuro reserva? A Finlândia ergue muros reais e simbólicos. A Rússia cava trincheiras profundas e mobiliza novas milícias. A fronteira da cooperação ruiu, tornando-se o fronte da Terceira Guerra Mundial. A Carélia, antes uma ponte, virou um isolado campo de vítimas do caos. Perderam a economia, o direito de ir e vir e a conexão externa. Putin prometeu grandeza russa, mas entregou ruína e isolamento absoluto. Ele deixou a Carélia pobre, sitiada e mergulhada em um medo constante. Qual sua visão sobre essa estratégia agressiva? Comente sua opinião abaixo. Manifeste-se abaixo para mapear as fendas táticas onde a ordem global está ruindo. Dispare no like e incorpore-se às fileiras do Mr. Warlog. Charlie reportando, comando Mr. Warlog. Mantenham a guarda alta. Grato pela vigília.